Estamos voltando aos poucos. Volta aí, gente. Chamando aqui o Samir de novo. Voltamos? Voltamos. O tempo voa rápido, né? Pô, eu sabia, isso ia acontecer. Fatalmente, o que é bom passa depressa. Né? Exatamente. A vida é muito boa e a vida passa depressa, viu? Os jovens, não vou dizer que nem o Abu Janra envelheçam, mas eu vou dizer, jovens, aproveitem bem a vida, né? Não fiquem achando que o tempo sobra, porque não sobra, não. Samir, né? me fala uma coisa. Além do Arthur, que é uma das suas grandes paixões, quais são os artistas no teatro, que você falou dessa coisa, desse teatro que às vezes está muito pobre, dessa coisa realista, às vezes... Quais são os artistas que te inspiram hoje, que você vê no teatro no Brasil hoje? Ou até fora, não sei. Você fala assim, pô, isso te inspira? Olha, o que me inspira é muito o que me fala assim, diretamente ao que eu gosto de pesquisar. E entenda-se por pesquisa, não uma pesquisa intelectual, mas uma pesquisa psicofísica, né? Eu estava namorando muito ultimamente os artistas do Butô, aqueles japoneses do Butô, que para mim são atores bailarinos específicos, que têm uma corporalidade muito voltada para aquilo. Eles eram meus inspiradores. Né? O Grotowski, aquele ator que era o muso inspirador dele, também me era inspirador. Rapaz, atualmente, o Eugênio Barba, eu acho que esses pensadores, eles me são muito importantes, mais do que nomes, assim, soltos, né? Tem alguns atores de cinema que eu acho fabulosos, eu adoro o Johnny Depp, adoro o Robert De Niro, né? Aqui, adoro alguns diretores, alguns atores, gosto muito do trabalho do Júlio Adrião, acho que é uma referência importante, né? Gosto muito do trabalho do grupo do Armazém, enfim. Mas, assim, eu não sei se eu dialogo diretamente com eles. Eu acho que entendeu? Eu acho que eles me servem como referências, assim, de um teatro que me impulsiona a querer ver, né? Mas eu não sei se eles me inspiram a fazer o que eu gosto de fazer. Eu acho que eu gosto de fazer uma coisa meio tergiversante mesmo. Eu acho que, né, Butô fala de morte, fala de um pós-guerra no Japão. Eu fui buscar no Butô uma referência para fazer o meu Cícero, a minha versão do Padre Cícero. Então, né, o Édipo eu fui buscar em Cantor, fui buscar também na fragmentação do corpo em Artaud. Então, são referências muito particulares. Eu sinto muito te decepcionar com essa resposta, Alexandre, de não ter assim, musos inspiradores que me... Mas a Miradade, para mim, é uma referência. José Celso Martinez Corrêa é uma referência. São mais esses diretores Aderbal, entendeu? São referências. Que interessante. A mãe da minha filha acabou de entrar aqui, a Daniela. Olha você vê como as coisas. Você falou agora do Butô, né? Eu levei a minha filha uma vez, a gente levou a Clarice, que fez 7 anos ontem, para assistir uma peça infantil, que eu ganhei o convite lá na Barra. Aí a gente foi, era um desses clássicos aí da Disney, a gente assistiu. Só que no mesmo dia eu tinha sido convidado, eu também tinha ganho o convite para assistir na Cidade das Artes um espetáculo de Butô. Só que eu estava com ela, e ela tinha 2 anos. E a gente tinha ido no infantil e ela não prestou atenção em nada, fez bagunça a peça inteira. E aí lá vai eu, olha só, lá vai eu, na Cidade das Artes, eu, a Daniela e a Clarice, e eu falei assim, e era um espetáculo adulto, eu falei assim, cara, não vai dar certo, mas eu não vou perder essa oportunidade que eu ganhei esse convite. E aí eu cheguei lá no teatro e falei, vem cá, será que eu posso entrar com ela? Aí o pessoal falou, olha, se ela começar a chorar, fazer brincar, você vai ter que sair. Eu falei, não, tudo bem, eu sento com ela lá. E, cara, e aí antes de começar a peça, ela
brincou e se escondeu embaixo das cadeiras, e era uma merda para poder pegar e tal. Beleza. Quando a peça começou, era um espetáculo lindo e só tinha um ator em cena, eu comecei a ver o espetáculo e esqueci da Clarice. Quando deu a merda, de repente, do nada, assim, umas meia hora, eu falei, gente, cadê a Clarice? Quando eu olho pro lado e o espetáculo não tinha texto, tava ela lá, imitando o ator, super concentrada, assim com a mãozinha, imitando o gesto. Falei, gente, no espetáculo infantil ela nem prestou atenção. Agora, pra você ver o paradoxo. Nesse espetáculo que não tinha nossa língua, ela estava lá, super participativa, entendeu tudo. Então, assim, como é que a gente explica isso? O espetáculo de botão chegou nela, e o infantil não chegou. Não chegou. Eu acho que a gente explica isso da seguinte forma. Onde há uma mágica, onde há uma comunicação, e o teatro deve ter essa mágica, deve ter essa comunicação mágica, não importa a idade. Pode ser uma criança de 8, um velhinho de 80, pode estar gaga, ele vai prestar atenção. Eu acho que essa mágica acontece quando há essa interação. Aí pode ter palavra, pode ter pouca palavra, pode ter muita palavra, pode não ter palavra nenhuma, pode ter só gesto, o teatro vai acontecer. E eu acho que é isso que o público desconhece, porque eu acho que faltam essas referências, né, para ele. Então eu exalto mais uma vez o Arthur na minha vida, porque eu acho que ele me abriu a cabeça. Agora, eu como ator, se você mandar, Samir, eu quero que você faça quero te chamar para te convidar para fazer um personagem de um texto de Tchekhov que eu quero montar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Quer dizer, eu não sou uma pessoa que estou afundada só na minha paixão, não. A minha paixão, ela existe a partir de uma grande paixão minha. É como se você fosse um médico, né, que tivesse a sua especialidade ali, mas você continua sendo um clínico geral. Né? Eu gosto do teatro como um todo, como uma instituição, como um Deus, né? E não só porque eu gosto de determinadas linhas de teatro. Então, bom, queria saudar o Vinícius Baião, que chegou aí, que é diretor da CECERN, de São João de Meriti, Rede Baixada, presente. Vocês têm que me chamar para ir lá na Baixada, bater um papo, fazer uma performance, fazer alguma coisa lá. Pô, pode me convidar que eu vou com o maior prazer. Pô, maravilha. Baião, tá o convite aí. Olha só, Samir, o Zé Celso, eu vi uma entrevista do Zé Celso, que ele diz o seguinte, o ator é vivo, ele não é nada metafísico, ele é concreto e o teatro do ator, o corpo é vivo e mutante o tempo todo. Me parece que vai muito com isso que você está falando, né? Dessa coisa concreta. Às vezes as pessoas querem botar o ator num lugar que parece que está ali cristalizado, né? Não, pelo contrário, eu acho que você só pode saber um pouquinho, entender um pouquinho de Arthur se você vivenciar Arthur. E para você vivenciar Arthur, você não precisa nem ir para o teatro, você pode ir para uma tribo indígena, onde neguinho vai esfregar casca de ovo no seu corpo, vai te fazer fumar um negocinho lá, vai ficar te rodando. Olha que eu nunca fiz isso, estou colocando assim, a partir de coisas que eu já vi, já presenciei assim, né, em YouTube, em cinema e tal, já tive as minhas experiências, mas não assim, essas coisas todas juntas, né? E aí você vai vivenciar o Arthur, porque o Arthur ele é fruto... o que ele escreve é fruto da própria vida dele, o que ele viveu, né? E o que ele viveu é uma coisa que não dá para você colocar dentro de um rótulo, porque ela é muito rica. As coisas que você lê dele, elas fazem muitos links. Então, se você não consegue estabelecer um link, é porque o Arthur não é para você. Como eu acho que o Arthur não é para todo mundo, como eu acho que o Grotowski não é para todo mundo. Como eu acho que o Stanislavski agrada mais a uma parcela maior de atores. Eu acho que você pode começar. Eu usava Stanislavski no meu Arthur. Eu cansei de usar memória emotiva, emoção. A gente... Tem dia que a plateia está vazia, tem dia que você não está inspirado, tem dia que você teve uma péssima notícia, você tem que fazer aquela loucura sua verdadeira, não tem mágica. É isso que eu acho que é importante entender. O Arthur, ele não está num pedestal diferente. Agora, para você experienciar o que ele te propõe, aí sim você tem que estar com uma inteireza e uma integridade que não passa só
pela cultura, passa pela inteligência, mas não passa só pela informação livresca, né, pela sua riqueza intelectual. Passa, acima de tudo, por uma humildade. Humildade de entender que a mágica do teatro não se explica. A mágica do teatro não tem explicação racional. Ela acontece, né, o comediante sabe muito bem disso. Aquela piada que ele fez naquele dia funcionou melhor. Né? O Chico Anísio é mestre em explicar sobre isso, que é uma vivência que eu nem tenho, porque eu não sou comediante, mas aquelas coisas que você faz e que você espera que o público tenha um determinado tipo de reação, naquele dia ele pode não ter. E aí? E você tem que estar ali. Essa força que você tem que tirar, seja de onde for, é uma força da qual o Artaud fala, dessa energia do ator, dessa capacidade do ator se transmutar em cena, né? Bom, acho que o que o Zé Celso fala um pouco é isso, né? A Gilza falou que acho que passa pela entrega e pela carne. É isso aí, pela entrega, pela carne e pelo espírito também. Exatamente. E pelo espírito também, eu vou complementar o que ela falou aí. Com certeza. E aí eu acho assim... pode falar. Não, quer complementar o que você falar? Pode falar. Não, eu ia emendar numa outra história, mas pode falar, depois eu falo. Bom, daqui a pouco eu quero que você fale um pouquinho do seu livro, mas antes da gente falar dele, eu quero que você fale um pouquinho... você escreve dramaturgia também, né? Os teus espetáculos... Rapaz, é uma pergunta complicada de responder. Eu escrevi uma dramaturgia para os meus solos. Eu escrevi uma dramaturgia que não foi para os meus solos, que foi o texto infanto-juvenil, que na verdade é um adultil, que eu chamo, né, como muitas peças infantis. Essa que a sua filha... Ela provavelmente não era para criança, né? A sua filha, eu não prestei atenção. E ainda mais sendo um clássico da Disney. Eu escrevi um texto chamado Além da Lenda do Minotauro, que foi uma desconstrução do mito, aproveitando os elementos, os personagens da lenda. Essa peça eu dirigi e eu não fiz como ator. Então é uma dramaturgia que se aproximou mais de uma peça construída, com personagens e tal. Os meus solos, o Édipo, O Cão que Sonhava Lobos e o Cícero, são textos teatrais, mas assim, são solos, são monólogos, são textos de uma tirada só, que eu não sei se podem ser categorizados como dramaturgia tradicional. Acho que é uma dramaturgia pós-contemporânea, uma dramaturgia desconstruída, pós-moderna, né? Uma coisa, essa sua dramaturgia, ela veio antes ou ela vinha no seu processo? Como é que era isso? Você fala durante os solos? Não, isso. ela veio. Você escrevia a peça e depois fazia o solo? Não, concomitante. A construção, por exemplo, o Artaud, os textos não eram meus, né? Eu fiz uma concha de retalhos do Artaud, pegando momentos diferentes da vida dele. A costura é minha, absolutamente autoral. Assim, e não são textos meus, evidentemente, mas a costura era minha. O Édipo, eu queria pesquisar sobre o Édipo, eu queria entender mais o Édipo, o meu Édipo, o Édipo que habitava na minha genealogia. Eu fiz uma pesquisa mítica do Édipo e descobri que o Édipo vem da Fenícia, que a Fenícia é o Líbano, né? A Fenícia é o Líbano de hoje. Então eu comecei a me interessar por isso, por a genealogia. E aí eu comecei a escrever essa peça, que também não era para ser um monólogo, como o Artaud, e acabei escrevendo um texto, e durante o processo de ensaio, eu fui modificando coisas, eu fui mudando coisas, cortando coisas, o texto ficou longo demais, ele ia dar 1h45, eu falei, não dá para fazer um solo de 1h45, aí fiz um solo de 1h25. Né? Então, assim, é um processo que nasceu de uma pesquisa muito detalhada e profunda que eu fiz do Édipo em vários aspectos sociopolíticos, mitológicos, genealógicos, e foi assim com os outros dois textos. O Cão que Sonhava Lobos, embora também seja uma peça que não é infantil, ela também é um adultil, eu pesquisei a genealogia do cão, eu pesquisei o lobo, eu pesquisei a constelação
do cão maior, que tem uma mítica de seres extraterrestres que vivem nessa constelação, e criei uma licença poética falando desses elementos. No Cícero, a mesma coisa. Eu pesquisei a vida do Cícero, pesquisei o Butô e escrevi o texto que sofreu ao longo do processo de ensaio. E ao longo também da própria leitura que eu fazia, eu falei, não, isso aqui não está legal. Várias modificações, entendeu? Então, o meu processo de criação dramatúrgica, ele longe está de ser um processo de um autor que, como, sei lá, o Walter Daguerre, por exemplo, que é um autor que eu já trabalhei inclusive com ele como diretor, que é um autor, que é um autor que senta e escreve bem, que é o que ele sabe e gosta de fazer. Né? Eu não me considero, assim, desse ponto de vista, um autor, embora se eu disser que eu não sou autor, eu vou estar até me desmerecendo. Mas o meu também é de uma inquietação. O Cícero, só a escrita dele levou 2 anos para ficar pronta. Caramba. Entendeu? Eu comecei a escrever, aí eu saía pensando, eu andava pela cidade, e aquele texto na minha cabeça, e parava debaixo de uma estátua, escrevia. Os textos foram todos escritos assim. Eu tenho esse problema, eu funciono muito em movimento. Se eu parar, às vezes, para escrever, não sai nada. Mas se eu caminhar, eu escrevo. Então, né, foi uma coisa absolutamente tortuosa, assim, muito... Tortuosa não, sinuosa, né, eu diria. Sinuosa e tortuosa também, às vezes. E... Você já dirigiu coisas também que não são textos seus, né? Como é que você se prepara para dirigir um texto que não é teu? Eu dirigi muitas leituras de textos que não eram meus, né? Eu procuro primeiro entender um pouco o universo daquele autor, né? Contextualizar aquele autor, aquele autor que eu estou dirigindo. Tentar entender qual é a química, qual é a mecânica daqueles personagens que habitam naquele universo, daquele Machado de Assis. Eu já dirigi um Machado de Assis. Não me lembro agora o nome do texto. Um texto que eu fiz como ator, depois eu dirigi. Não vou lembrar o nome dele, mas é um cara que gostava de arte, mas era meio... Eu não vou lembrar o nome do texto agora, são tantos textos de leituras. Então, assim, eu procuro me circunscrever o meu... Ibsen, por exemplo. Eu dirigi um Ibsen que eu queria ter montado e que não montei. Eu sou apaixonado por Ibsen. Então, assim... De um modo geral, as coisas que eu dirigi eram coisas que, de alguma forma, eu estava ligado organicamente. Os textos de leitura, que não eram autores que eu procuro sempre, assim, tirar dos atores... Eu adoro dirigir ator. O do Machado está falando aqui, ó. Você dirigiu O Berço de Steinbeck. Eu esqueci completamente do Berço de Steinbeck. Mas o Berço de Steinbeck é um autor que eu escolhi, que é o John Steinbeck, que é um autor que eu conheci quando eu estudei literatura inglesa, americana, que eu estudei literatura inglesa e americana. E eu me apaixonei por esse livro dele, que é chamado The Cup of Gold, que foi traduzido muito mal como O Berço de Ouro. Né? E quando eu dei essa oficina lá, isso é uma experiência muito interessante. A gente fez uma oficina de 2 anos, que ia ser ministrada pelo Vicente Maiolino, e ele foi assassinado. E aí a diretora, na época... Você lembra disso? Ele foi assassinado. Ele era muito meu amigo, eu tinha trabalhado com ele. E a diretora me chamou, me perguntando se eu queria substituí-lo. Eu falei, poxa vida, vai ser uma honra e vai ser ao mesmo tempo um grande desafio. E aí era uma oficina aberta a toda a comunidade, e eu convidei também alguns atores amigos meus profissionais, inclusive vamos orar para que o Pietro Mário, que foi vítima da Covid-19, está internado, participou desse processo brilhantemente. Tomara que ele saia dessa, porque o Pietro Mário é um dos maiores atores que eu conheço, que faz comédia e tragédia assim num piscar de olhos. Ele fazia essa nossa montagem. E foi uma experiência maravilhosa. Aí eu, por exemplo, respondendo a sua pergunta e aproveitando o que o Du falou, eu procuro tentar tirar o máximo do ator, do que ele pode dar. Eu adoro dirigir o ator, potencializar o ator com aquele texto, sem enfiar o texto goela abaixo,
porque para mim o texto ele só se encaixa na boca, o Du Machado vai dizer aquele texto diferente do que o outro ator vai dizer, do que o Alexandre vai dizer, então eu quero ouvir aquele ator me dizendo isso. Quando eu dirigi o Vianney, um texto do Vianney, Chafetuba Futebol Clube, lá no ciclo do Vianney, na Casa da Gávea, foi uma experiência também maravilhosa, porque além do Vianney ser um grande autor, o universo do Vianney me soa muito familiar, né? Então, assim, personagens ricos, né? Personagens maravilhosos, você contextualizar, você criar. Eu nunca gosto de marcar o ator, eu gosto que ele me sugira coisas. Né? Claro que quando você tem pouco tempo, poucos ensaios e você precisa resolver a coisa rapidamente, você tenta dar um desenho dinâmico para que aquilo fique uma coisa palatável para o público. Mas, por exemplo, o Berço de Steinbeck era um espetáculo itinerante que a gente fazia no Casarão Laurinda Santos Lobo, dessa adaptação que eu tinha feito para o teatro do livro do John Steinbeck. E foi uma experiência maravilhosa, irrepetível. Isso está no YouTube, não está o texto na íntegra, porque a gente teve alguns problemas de gravação, e a gente nem conseguiu fazer a montagem inteira. Eu fui até a metade do livro, eu tinha a adaptação toda, mas não deu tempo. Né? Não deu tempo, as pessoas faltavam muito aos ensaios, então foi dolorido, mas foi uma experiência, pode perguntar para o Du, que ele vai confirmar isso. Foi uma experiência maravilhosa, que ele brilhou esplendidamente. Ah, que bom. A gente usava, por exemplo, a árvore como o mastro do navio, e ele subia na árvore como se estivesse direcionando as velas. Era uma coisa fantástica. Pô, que bacana, que bacana. Samir, e a sua experiência com televisão, que toda hora tem alguém aqui falando que te viu na novela... Né? Rapaz, a minha experiência com televisão até já aconteceu mais. Assim, esse convite da Record veio depois de um tempo que eu estava sem fazer nada na televisão. E achei ótimo, adorei e adorar, né? Pena que nós fomos bruscamente interrompidos, espero que nós voltemos, né? Não sabemos quando ainda. Você gravou bastante, eu gravei em 3 dias só, você gravou pra caramba. Então, não, a minha experiência com televisão foi assim, eu acho que eu batalhei, eu cheguei a batalhar a televisão, até coloquei falando do Flávio Migliatti, uma das primeiras participações que eu fiz uma oficina de atores, a primeira oficina de atores não contratados da TV Globo, que a TV Globo estava abrindo umas oficinas, eles faziam testes para você fazer uma oficina que era com o filho da Tônia Carreiro, meu Deus, me falhou o nome agora, o Cécio Thierry. Com o Cécio Thierry e o Beto, eu não vou lembrar o sobrenome dele, que é paulista, que agora está morando em São Paulo. O Beto mais preocupado com a questão da câmera e o Cécio com a interpretação. E foi o Cécio é de uma sensibilidade, e ele entende profundamente do veículo televisão. Foi uma experiência fantástica. E aí eu comecei a ser chamado para fazer algumas participações. Né? Uma das primeiras participações que eu fiz foi numa novela chamada, eu acho que é essa novela, chamada Perigosas Peruas. Eu fazia meio que um policial bandido que itinerava em vários núcleos. E eu tinha algumas cenas era uma participação relativamente longa, eu gravei vários dias. E eu tinha algumas cenas com o Flávio Migliatti, que se foi recentemente, de uma forma muito chata, né? Muito, assim, enfim, um aviso para a gente, né? Não se desesperar, não se desanimar, até porque ele é um ator que deu muito certo. E ele virou para mim e falou assim, ele não me conhecia, nunca tinha me visto na vida, falou, você me lembra muito aqueles atores do Teatro de Arena, ele tinha sido do Teatro de Arena. Né? E na hora eu não entendi muito bem aquilo, e eu coloquei semana passada um depoimento no Facebook, que me pediram para repetir numa outra live aí, que assim, ele estava me fazendo um grande elogio, né? E que ele não precisava fazer. Eu recebi poucos elogios durante todas a minha estada na televisão, mas foram elogios pontuais muito marcantes. Mas assim, se você sabe, a televisão é um meio que você, né, tudo muito assim, pá. E eu vi isso do Flávio Migliatti, foi assim para mim, mas eu não sei se você tinha perguntado. Pois foi assim que a televisão chegou, eu queria ter uma visibilidade maior, eu acho que o ator que mora no Rio de Janeiro, ele precisa dessa visibilidade.
feliz ou infelizmente, né? Fiz muitas participações que me deram, assim, aprendi fazendo na raça, né? Aprendi, assim, fazendo meio que sabe-se quem puder, né? Fiz muitos curtas-metragens que também me ajudaram nessa relação com a questão da câmera. Fiz muito vídeo institucional, que você exercita a tua relação com a câmera também, seja como narrador, seja fazendo um personagem, enfim. Então, a televisão, ela é um veículo que a gente tem que saber aprender a dominar, sim, né? Cinema eu fiz menos, mas também fiz algum, eu prefiro a respiração do cinema, é infinitamente mais interessante, né? Porque você faz 4 cenas em um dia, na televisão você faz 20, 25, né? Pois é. Mas eu adoro, eu sou apaixonado pelo meu ofício de atuar, queria fazer muito mais do que eu estou fazendo, né? Ó, o Du está perguntando aqui, ó, para você, qual é a sua perspectiva enquanto ator de como serão de agora em diante no teatro, cinema e TV pós-pandemia? É uma boa pergunta, Du. Eu não sei não, cara. Eu acho que assim, a gente tem um problema. Tem essa resposta? Pois é, Du, você podia ser mais camarada, hein? Eu sempre fui seu camarada. É uma pergunta difícil de responder. Eu respondi isso para o Alexandre, sem ele ter me perguntado, eu falei, eu acho que a gente vai ter que ocupar alguns espaços abertos. Sim. Para começar, né? Porque essa questão da distância, né? Tudo isso. Hoje foi postada uma foto, acho que foi a Caroline Vergões que postou uma foto que um outro professor da faculdade lá da Unirio tinha postado, da Sesgran Rio, que o Berliner Ensemble está voltando a funcionar com poucas cadeiras. Pois eu vi essa foto. Então, você viu. Eu acho que, eu não sei, pode ser que a gente tenha que fazer isso também aqui, é um caminho. Eu, como não estou, assim, não me preocupo muito com essa circunscrição, de estar circunscrito no espaço teatral tradicional, né? Eu sempre gosto de explodir esse espaço, mas eu acho que vai ter que ser assim. Eu acho que vai ter que tirar a cadeira. A televisão eu não sei, eu acho que ficar no estúdio, né? Isso aí, vai ter que, né? Ninguém vai querer receber. O Alexandre ficou com coronavírus, bota o processo em cima da Record. A Record não vai querer isso, então vai ter que esperar. E acho que enquanto essa poeira, essa vacina não aparecer, rapaz, vai ser não sei não, vai ser difícil. E aí eu voltei para a escrita nesse momento muito por conta disso. Quer dizer, todo o meu treinamento, eu me trabalho em casa, mas não dá para comparar você está fazendo. Eu estava com tudo tinindo, o Cícero na ponta da língua, o Cícero na ponta dos ossos. Acabou tudo, acabou. Eu vou ter que começar agora me construindo de novo, me reconstruindo, me desconstruindo, decorando o texto de novo. E aí a gente chega no livro, né? Então, rapidinho, o Jailson está falando aqui sobre o que o Flávio Migliatti falou com você. Ele falou, um elogio sincero é o melhor de todos. Com certeza. Porque o elogio é muito perigoso, né? O elogio é muito perigoso. Na verdade, eu acho que ele não fez um elogio assim, tipo, nossa, você me lembra. Ele falou assim, eu poderia também até tomar aquilo como uma ofensa, né? Eu poderia tomar aquilo lá. Por que teatro de arena? Tá me chamando de velho? Sei lá, tá me chamando de uma interpretação. Pô, né? Só que, felizmente, eu sabia o que tinha sido o teatro de arena. Né? Lógico. A Gilza quer saber um pouco sobre a dublagem, que você também trabalhou com dublagem, né? Trabalho. A dublagem, assim, eu entrei para a dublagem num momento que, para mim, foi muito mais feliz do que a dublagem que eu vejo hoje em dia, por exemplo. Né? Eu trabalhei na Herbert Richards durante 21 anos, e desde que a Herbert acabou, em 2008, eu acho que, para mim, a dublagem não foi a mesma. E eu tenho dublado, na verdade, muito pouco. Eu tenho dublado, acho que a dublagem se reconfigurou, são outras pessoas, um pessoal novo chegando, jovem chegando. E eu gosto, eu acho que é um veículo absolutamente... É uma maneira muito
é aquele negócio, eu acho que tem prioridades, né? A dublagem sempre foi, para mim, uma maneira paralela de eu estar exercitando a minha função de ator, ganhando dinheiro, né? Mas eu nunca fiz só dublagem, eu nunca me propus a ser só um dublador, não porque eu acho que seja menos, pelo contrário, eu acho que quem conhece a dublagem sabe que a dublagem é um ofício extremamente precioso, difícil de ser feito, e tem maior respeito por mim e por todos os meus colegas dubladores. Só que eu acho que há muitas questões internas da dublagem, algumas segregações, que sempre dificultaram um pouco a vida de um ator que quer fazer teatro, que quer fazer outras coisas junto com a dublagem. Entendeu? Então a dublagem, ela com toda essa crise, ela passou a ser uma coisa meio complementar na minha vida. Hoje em dia eu dublo bastante pouco, tenho me dedicado mais aos meus projetos pessoais, mas sempre, assim, me chamam para dublar, eu aceito. Eu aceito. O Gessé está perguntando se você dublou algum personagem conhecido. Dublei vários personagens conhecidos. Quer dizer, não sei o que você está chamando de personagem conhecido, mas, por exemplo, posso citar aqui aquele Lost, aquele seriado Lost. Lembra? Nossa, você lembra? Eu dublei, agora eu não vou lembrar do nome do... Porque eu não sou muito ligado nessa coisa de personagem que eu dublo, né? Eu dublei um cara que era um iraquiano, eu não vou lembrar onde, já tem... eu dublei ele. Era um dos personagens principais da história. Era um dos personagens principais, eu dublei ele, de vez em quando ainda dublo ele, aquele desenho que é super conhecido, o Phineas and Fabs, que é um desenho que adulto vê. Eu fazia o Hein Doofenshmirtz, que é um personagem, um cientista louco, que fala assim, eu te odeio, Pedro Ornitorrinco. Então, faz parte do nosso show, né? O personagem que você fazia era o Said, não era isso? Said Banda, exatamente, eu brincava, Said Banda. Foi maravilhoso. E dublei vários outros, eu agora não vou me lembrar, recentemente eu dublei alguns também, mas na fase áurea da Herbert Richards, os diretores sempre me colocavam para fazer umas vozes meio... Eu dublei também um negão de um seriado chamado Oz, um seriado que se passava dentro de um presídio. Isso. Era um personagem que nem você... já tem, porra, eu sou antigo, né? Era um seriado que depois virou DVD, e eu dublava um negão, cara, que tinha uma voz. Eu falei, gente, por que me colocaram para fazer esse personagem? Eu gostava do meu trabalho, que bom. Aí fazia uma voz assim, eu saía do estúdio assim, falando assim, né? Aí depois tinha que fazer exercício para voltar para o normal. Tinha aquelas novelas mexicanas. Assisti muito no SBT, Oz. Exatamente, Oz. O que mais? Dublei, desenho animado eu dublei muito. Eu dublo um gato aí que tem um seriado também, que é um gatinho sem vergonha, safado, malandrinho, que eu botei um sotaque dele meio carioca, que ele fala tudo chiado. Qual é o... Eu esqueci o nome do desenho, mas é um gatinho preto e branco. Se vocês verem, vocês vão reconhecer minha voz, com certeza. Ah, que maravilha. E é isso, eu acho dublar um exercício maravilhoso, é um puta exercício de ator. Agora, é diferente de você fazer teatro, como é diferente de você fazer televisão, como é diferente de você fazer cinema. O Wilker, uma vez, falou uma coisa genial numa entrevista dele que eu vi, que foi assim, se você fizer teatro na televisão, você vai fazer mal. Se você fizer televisão no cinema, você vai fazer mal. Se você fizer dublagem no teatro, você vai fazer mal. Então, é uma questão de você adequar a sua sintonia. E uma sintonia que só o ator tem. Exatamente. Samir, vou aproveitar, inclusive, o Gessé que entrou aí, Gessé Andarilho, que perguntou sobre dublagem. Ele é escritor, ele inclusive era aqui de Santa Cruz, da Zona Oeste, um escritor maravilhoso. E aí, a gente já está finalizando, eu quero que você fale do seu livro, porque você está lançando um livro que eu estou querendo comprar. Você vai comprar, ele vai chegar em suas mãos. Então, esses meus livrinhos, que eu até vou mostrar aqui os meus livrinhos dos meus textos, né, que eu não queria... Esse aqui é o Cícero, que também eu editei, né, a Anarquia de um Corpo Santo.
Esse é o Além da Lenda do Minotauro, tá aparecendo? Além da Lenda do Minotauro, que foi editado pela editora Guiostre. O Édipo e seus Duplos, que foi também editado pela editora Guiostre. E O Cão que Sonhava Lobos, que é um livrinho ilustrado, cheio de ilustrações, muito bonito. Todos esses livrinhos a gente vendia depois das apresentações, né? E ainda tenho bastante deles, graças a Deus. Dei alguns, assim, dei bem dado e dei para algumas pessoas que eu me arrependi de ter dado. Por isso que hoje em dia eu acho que eu não quero dar mais livro, não. Eu quero compareça, porque tem que fazer valer, porque senão o livro vai embora e daqui a pouco você não vê. Então, esse meu livro que eu estou lançando agora, O Retorno de Netuno... Samir, é que o William, ele estava perguntando quanto tempo que você estava dublando, que ele está dizendo que é muito seu fã. Você falou 21 anos, não é isso? Não, 21 anos que eu saí eu entrei para a dublagem no final de 1991. E dublo até hoje. Então, só de Herbert Risch eu tive 21 anos. Né? Eu dublo, sei lá, quase 30 anos que eu dublo. Você nem tinha nascido ainda, William. Eu tô vendo essa parada aqui. Tu não tinha nem nascido ainda. Tem uns desenhos japoneses. O filho da minha mulher é fã de um desenho japonês que eu fazia, que ele falou o nome, eu nem me lembro mais. O desenho de vez em quando passa, e aí ele fala, lá, você é um personagem japonês. E a dublagem japonesa é muito engraçada, porque tudo que você fala ficava curto, né? Você fala, fica curto, fala, fica curto. Aí você tem que falar mais devagar e botar palavras. Então, se eu vou falar, Alexandre, esse seu óculos é muito bonito. Eu vou dizer, Alexandre, realmente esses seus óculos são muito bonitos. Para caber na boca ali. Tem umas coisas muito engraçadas. Às vezes fica curto, aí você tem que correr com o tempo. Vamos falar do livro, né? Senão a gente acaba não falando. A Gilza está dizendo que vocês começaram em 91. A Gilza diz, começamos a dublar juntos em 91, tá? Só para exatamente. Fizemos o curso de dublagem juntos, exatamente. Me lembro disso. Eu morava em Vila Isabel e vinha de ônibus até a Urca para poder fazer o curso de dublagem. Que foi meu professor, que é diretor até hoje, o Mário Jorge. Mas, enfim, quer falar do livro? Eu estou preocupado com o tempo aí. Livro, porque eu sei que é um livro... Eu fiquei super interessado quando você divulgou. Então, esse meu livro, rapaz, ele foi assim, olha, foi um fardo que eu tirei das minhas costas, porque eu estava me devendo isso há muito tempo. Eu agradeço ao coronavírus. Sem ironia nenhuma. Se não fosse essa quarentena, eu acho que eu não ia parar para mexer nas minhas gavetas, porque são coisas assim escritas durante um tempo muito grande da minha vida. Então, foi uma maluquice que eu fiz, porque quando os meus amigos editores de poesia falaram, Samir, como é que você faz um livro de poesia com 250 páginas? Você tinha que fazer 2 livros. Eu falei, pois é, cara, mas agora já foi. Aí tem contos, tem crônicas, tem aforismos, e são poesias que pegam a minha, assim, quando eu era mais jovem, que eu não posso nem precisar. Eu achei que eu tinha escrito tudo por volta dos 25 anos, aí eu fui ver um poema, eu estou escrevendo essa minha biografia poética, eu me lembrei de um professor de letras que eu tive na Faculdade de Letras da UF, que ele elogiou o meu poema, e eu tinha 18 anos quando eu fiz a comunicação. Então esse poema já existia quando eu tinha 18 anos, não foi com 25, foi com 18. Tem letras de músicas que eu escrevi, que eu também tenho o meu lado músico, né? Então, eu escrevi letras de músicas, que também tem várias letras de músicas junto com os poemas. Tudo isso está compartimentado dentro do livro, os contos. Então, assim, e tem os mais recentes, que são os mais elaborados, que são os que eu gosto mais, que foram escritos, assim, que eu peguei e reelaborei, reescrevi até aos 3, 4 anos atrás. Né, que eles estavam meio que na gaveta, e esses são os mais carnudos, que fazem parte da primeira parte do livro. Né? Então, assim, Agora, tem muito de Artaud na minha escrita, né? Eu falo muito tem muito surrealismo, tem um elemento muito, assim, da fantasia, do absurdo, do surreal, da gaveta que voa. Eu vejo gavetas voando, uma imagem que eu me lembrei agora, assim, né? Ao pé da letra, eu prefiro a cabeça da nota, né? Algumas coisas assim, de imagens. Eu trabalho com imagens, porque acho que a minha primeira grande paixão foi o cinema.
E continua sendo. Eu sou apaixonado pelo teatro, gosto de ser ator, mas o cinema, para mim, é uma coisa diferenciada, né? Ele te leva para um outro universo assim, de uma forma única, quando você está naquele escurinho da sala. Então, e foi a primeira coisa que eu vi na minha vida também. Então, assim, eu acho que os meus poemas eles têm um quê de cinematográfico no sentido da sequência imagética, meio absurda, sequencial, surrealista, e artodiana no sentido que eu falo de coisas muito ligadas aos processos alquímicos e à natureza e aos elementos da natureza, aos elementais, aos fadas, aos duendes, né? E tem algumas coisas românticas também, mas a tônica, os meus contos são um pouco românticos, né? Falam muito de solidão, falam muito de uma busca infindável que que acho que é essa busca do artista, do poeta. Aí, esse meu lado da escrita, ele aflorou muito nessa fase de quarentena, onde eu estou muito em casa escrevendo só, né? E você fica muito sozinho. Então, por exemplo, revendo esses poemas, eu vou revendo coisas daquele momento que eu escrevi, não só pela imagem, mas como o momento que eu escrevi aquele poema, que eu falo, caraca, meu, olha só, eu tinha 25 anos, eu tinha 28 anos, eu vivia isso, eu morava em Vila Isabel, eu namorava a fulana, eu era apaixonado por essa fulana, eu não tinha um puto no bolso, mas eu tinha juventude. Aí depois você vê um outro capítulo, né? Você já um pouco mais velho, você na faculdade de comunicação, indo para a UF, né? Comendo pão integral para matar a fome, para esperar a aula de educação física, que só era 4 horas da tarde. E eu escrevi esse poema naquela época, enfim. E agora, escrevendo essa biografia poética, que eu também pretendo lançar não sei quando, que ainda está no meio do caminho, eu me flagro muito assim, falando de uma determinada pessoa, e eu tenho procurado não colocar nomes, né, para ficar tudo meio sugerido, como se fosse uma grande... Nem nas pessoas da minha família eu estou colocando nomes, para ficar tudo meio assim, que lugar é esse, que época é essa? As pessoas vão acabar concluindo, mas eu estou falando já desse outro livro. Então, o Retorno de Netuno é esse retorno, porque o título, né, é um retorno impossível. Quando eu estudei astrologia, você vê que os planetas eles fazem determinados ciclos na vida de uma pessoa, passando pela vida da pessoa e provocando determinadas questões. Por exemplo, o retorno de Saturno, ele é a famosa crise dos 30. Né? Ele passa pela sua vida de 27, 28, 29, 30, fazendo uma colheita do que você realmente plantou, do que você pode colher e do que não tinha nada a ver com você. Né? Esse é o retorno de Saturno, que é um planeta ligado a essa estruturação da sua vida madura. O retorno de Urano se dá aos 40 anos, que é uma outra revolução, que é a crise dos 40. O retorno de Netuno não existe, que para uma pessoa ter um retorno de Netuno, ela teria que viver pelo menos 125 anos. Gente, vai encerrar nossa live. Então, comprem o retorno de Netuno, em breve ele estará aí. E é um livro que fala disso, que fala dessa fantasia de viver uma vida que não é só essa. Poxa, isso. Não, porque apareceu encerrar ali. Enfim, ô Samir, eu não entendi, apareceu encerrar, agora eu achei que já estava mostrando o tempo. Deixa eu te perguntar, como é que faz para comprar o teu livro? Porque você estava na Amazon, você tirou da Amazon? Exatamente. A gente teve que refazer o livro porque o preço do frete não estava compensando, o dólar está muito caro, e aí eu estou refazendo para uma editora muito legal chamada Ibis Libris. Por enquanto eu não vou poder fazer lançamento, mas se você deixa uma mensagem ou no Instagram, no meu Instagram, ou deixa uma mensagem no meu Facebook, inbox, ou manda um WhatsApp para mim, quem tiver meu telefone, e eu dou um jeito do livro chegar na sua casa. Eu entrego, a gente marca... Geralmente a gente tem entregado em casa. Vai entregar em casa, ou via correio, ou via saindo e entregando na sua casa mesmo. E aí a pessoa faz um depósito na minha conta. Você vai manter aquela mesma capa que você estava mostrando? Você vai mudar a capa? Vou manter aquela mesma capa, que é uma capa que eu achei bem emblemática, que fala de um monte de... É uma capa de uma foto... Eu não vou contar a história daquela foto, mas é uma foto que eu achei bem emblemática, assim, né?
Tem vários signos, eu acho que ela é bem netuniana do ponto de vista do que Netuno é, né? Netuno sugere esse pé no surrealismo, na fantasia, na poesia, no teatro, na arte, de modo geral, né? E o retorno de Netuno é esse, foi esse meu retorno aos meus escritos, né? Ao meu lado poeta, ao meu lado escritor, que tinha ficado meio que colocado de lado, né? Mas que agora vai voltar. Infelizmente. E vamos voltando, agora vai voltar e em breve vai se juntar ao meu lado ator novamente, porque eu sou, acima de tudo, um ator. Graças a Deus. Que maravilha. E graças a Arthur, e graças a mim, e graças a você e a todos nós que estamos fazendo essa live aqui. Né? É verdade. Meu amigo, muito bom conversar com você, trocar com você. Igualmente. Eu já tinha te falado lá na Record como eu sou fã do seu trabalho, sou muito fã mesmo. Poxa, então, Alexandre, eu agora também virei seu fã. Com você aqui, que é uma pessoa que, quando eu vi você lá na novela, eu falei, cara, eu sou muito fã dele. Porra, agora a gente está na mesma novela, juntos ali, tá? A gente até já tinha feito, mas a gente acho que não se encontrou lá Não, na Fina Estampa a gente não se encontrou. Não, éramos de departamentos diferentes, porque o pessoal que não sabe, novela é muita gente. É muita gente, Às vezes as pessoas fazem coisas e a gente não se encontra, mas a gente tem tido um processo muito gostoso lá em Gênesis, né? Tem sido um processo de muito gostoso. Né? Uma equipe maravilhosa. Tomara que a gente retome logo, né? Um elenco maravilhoso, atores maravilhosos, pessoas muito disponíveis para aprender, para somar, né? Muito legal. Eu fiquei triste, mas espero que a gente retorne em breve, se Deus quiser. Vamos voltar. A Marta está dizendo que adorou a live, o Carlos Rodrigues está dizendo parabéns. Olha, gente, obrigado por vocês estarem aqui, partilhando com a gente. Vocês viram, a live foi tão boa, eu costumo encerrar ela com 1 hora, mas não tinha como, é muito assunto, e o assunto rende, né? Eu espero que você tenha curtido aqui, meu amigo. Eu vou dizer aquela frase famosa, eu dei tudo de si. Tá certo. Eu dei tudo de si. Pessoal, a live vai ficar salva aqui nos stories e eu também vou salvar as 2 lives no YouTube. Então, assim, de repente alguém que não conseguiu ver né, hoje e depois eu vou colocar... Você vai me passar o link depois, né? Você vai passar o link depois? Vou. E vai ficar salvo aqui também no Story, no IG, mas eu vou salvar lá no YouTube, que aí lá fica para sempre. Aí a gente vê lá. Por favor, Legal. Tá bom, meu obrigado, amigo. Alexandre. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Foi um grande prazer poder compartilhar aqui da minha experiência com você. Muito obrigado, de coração. Eu que agradeço. Pessoal, semana que vem eu vou fazer... Eu tenho feito sempre as lives às quartas, mas semana que vem eu vou fazer 2. Vou fazer na segunda-feira com o Ribamar, que é diretor dos Psicomáticos, né? Que é da de lá junto comigo, e com a Adriana Rial, que está aqui, que também é atriz, escritora, diretora. Enfim, gente, segunda e quarta da semana. Muito obrigado. Valeu, meu amigo, obrigado. Força, fiquem em casa, se cuidem e usem máscara quando sair. Isso aí. Até lá. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais.